Dia D retoma um fascínio que acompanha Steven Spielberg desde o início da sua carreira: a relação dos seres humanos com a possível existência de vida extraterrestre. A crença do diretor nesse encontro já aparecia desde a década de 70 em Contatos Imediatos de Terceiro Grau e depois, nos anos 80, em ET, o extraterrestre, sempre com uma visão positiva do que poderia ser esse possível encontro. Em Guerra dos Mundos, obra mais recente dos anos 2000, ele se afastou dessa visão e trouxe uma perspectiva muito mais pessimista, de conflito e ameaça. Dia D parece ser um Spielberg que se reconecta com as suas origens e, com isso, consegue propor algo muito mais coerente com aquilo que ele realmente acredita. E a gente consegue perceber essa diferença no resultado final do filme. Ao longo do vídeo, eu vou falar rapidamente sobre como Dia D dialoga com a filmografia de Steven Spielberg e me aprofundar em outras ideias interessantes do filme, como o contexto histórico capturado aqui, o subtexto filosófico que conecta criacionismo, a teoria da simulação de Nick Bostrom e a hipótese do universo matemático de Max Tegmark. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, e se você gostar do caminho para onde vai essa conversa, também não esquece de deixar o seu like. Dia D, título original Disclosure Day, é dirigido por Steven Spielberg. O filme acompanha Daniel Kellner, especialista em cibersegurança, interpretado por Josh O'Connor, que rouba documentos sigilosos da corporação Wordex e foge do seu CEO, vivido por Colin Firth. Paralelamente, Margaret, uma apresentadora interpretada por Emily Blunt, desenvolve uma espécie de mediunidade após um evento inexplicável. Jane, ex-freira e parceira de jornada de Daniel, vivida por Eve Helson, carrega o peso do que essa revelação poderia fazer com as crenças que sustentam a sociedade. Hugo, interpretado por Colman Domingo, lidera a operação de vazamento das informações para a sociedade e que vai colocar tudo isso em movimento. Lá em Contatos Imediatos de Terceiro Grau, havia um cultuamento com a esperança de um arrebatamento e uma salvação, uma lógica muito mais messiânica e, por que não, religiosa. Uma crença quase cega na benevolência de um ser mais poderoso. E já aparecia ali a visão e a desconfiança do Spielberg em relação a um Estado que busca manter a população na ignorância. Em ET, esse contato já acontece logo de início pelo olhar de uma criança. E é justamente esse tom de fantasia que faz o filme funcionar a partir daquela inocência que representa também uma ausência de maldade mútua. E, claro, a temática da criação do afeto com o diferente. Quando o Spielberg vai para a Guerra dos Mundos, ele quebra essa lógica. É o único filme que a ameaça vem de fora e que os alienígenas, eles são malignos. E aí, justamente por parecer que não está casada com a visão do Spielberg sobre o tema, é um filme esvaziado de sentido do início ao fim. Então, para mim, a filmografia do Spielberg sobre vida extraterrestre, ela funciona quando ele consegue dar essa dimensão humana para a relação. O Spielberg, ele se inspirou em reportagens reais do New York Times sobre programas secretos de OVNIs do governo dos Estados Unidos para inspirar aqui essa história que ele traz no filme. E que chega justamente num momento em que o governo dos Estados Unidos está dando mais visibilidade à temática por meio da liberação de documentos secretos que falam desse avistamento de objetos voadores não identificados. Então tudo isso vai culminar para uma pergunta muito interessante que o filme quer fazer, que é: se uma vida extraterrestre fosse revelada hoje, quem decidiria o que fazer com essa informação? O Spielberg vai defender aquela visão dele de que o maior entrave para o encontro com o outro continua sendo poder, medo e o controle da informação. E é por isso que o filme é muito coerente com o estereótipo que ele determina para os seus personagens. Lá no primeiro ato do filme, de apresentação, a gente conhece então o Daniel, a Margaret e a Jane. E é aqui que o filme estabelece as bases das questões filosóficas que ele vai querer explorar, que são justamente a simulação, o controle e a criação. Então são ideias que vão chegando de forma orgânica por meio dos personagens e das suas funções. Então veja, a gente tem a jornalista, responsável por filtrar e disseminar informações, o especialista em cibersegurança, que pode hackear sistemas e nutrir a jornalista de informações. Daniel representa a ciência e a matemática. Mas soma-se esses dois estereótipos a ex-freira, que vai representar aquele pilar moral que sustenta o filtro social da informação
e da verdade. Jane, então, vai representar a fé, o conhecimento que vem da crença daquilo que não se vê. No segundo ato, esses personagens eles vão ser envoltos num filme que flerta muito mais com o gênero ação do que ficção científica. E isso é feito de forma muito eficiente pelo Spielberg. Então, o que torna todas aquelas sequências de ação funcionais é que elas estão a serviço do conflito de valores que o filme está mostrando. E aí o filme, que tem lado nessa batalha, adota o ponto de vista narrativo daqueles que estão numa corrida contra o tempo porque acreditam que a população tem o direito de saber a verdade sobre o tema. E o terceiro ato, ele caminha para um desfecho que eu não vou revelar aqui, mas que eu confesso que me surpreendeu muito e me pegou emocionalmente, inclusive. Não era algo que eu esperava, tamanha sutileza para concluir aquela história. E aí ele nos coloca para pensar sobre como reagiríamos enquanto sociedade se tudo isso acontecesse e viesse à tona. E quando a gente consegue sentir o peso de que isso teria para tudo que nós somos, o filme emociona. Dia D tem ainda um subtexto filosófico bastante interessante. O debate sobre religião que o filme estabelece, para mim, ele é construído super a contento. Essa fé que sustenta a visão de mundo de bilhões de pessoas e o que a revelação de que talvez não estamos sozinhos traria de implicação, e o filme busca justificar isso de uma maneira, para mim, satisfatória para aqueles que compartilham dessa visão. Só que o filme, claro, vai além desse debate e entra no território que tem a ver com a teoria da simulação, que foi formulada pelo filósofo Nick Bostrom em 2003. Ele traz, para quem não conhece, um argumento estatístico, e aqui eu vou bem na superficialidade do argumento, de que se civilizações avançadas têm capacidade de criar simulações completas de universo com mentes conscientes, é mais estatisticamente provável que a gente seja uma dessas simulações do que a civilização original. Essa é uma teoria que não pode ser nem provada, nem refutada, mas a gente tem elementos nos filmes que mostram que a gente poderia ser uma simulação, que nós poderíamos ser controlados por outros. Tá aí a questão do console que lembra um videogame. Já o físico Max Tegmark, ele propõe algo relacionado à teoria do universo matemático. Na verdade, a hipótese do universo matemático, que em resumo é a ideia de que o universo é pura matemática, que a nossa realidade física é uma estrutura matemática. Então, nós seríamos o que ele chama de subestruturas autoconscientes, que são padrões matemáticos complexos a um grau que nós temos capacidade de nos perceber existindo. E é bacana a gente ver que essas três ideias, elas se conectam para crenças que, por motivos diferentes, caminham para um mesmo lugar. Então, criacionismo, simulação e universo matemático, todos buscam responder a mesma pergunta, né? Quem criou o universo e qual é o nosso papel dentro disso tudo? Então, são teorias que, por diferentes motivos, nos colocam no mesmo lugar de perceber que há algo além de nós. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a possibilidade de um personagem mergulhar dentro do outro, veja que a gente pode enxergar isso com reflexo nas três teorias que eu falei. Uma delas é justamente essa teoria que a gente tem um console que nos controla, a teoria de que nós somos programados e que, portanto, alguém pode intervir nos nossos papos, e a teoria religiosa que vai nos fazer flertar com a possibilidade da possessão, aquela pessoa que está possuída e agindo não conforme os seus desejos, mas sim dessa entidade que se apoderou dela. E é bacana que ao falar desse controle do movimento alheio, o Spielberg está falando também dessas grandes corporações que se sentem no direito de controlar a vida das pessoas. Mas eu acho muito bacana realmente como o filme flerta com todas essas questões sem nunca buscar se aprofundar nelas, porque é um filme que não precisa fazer isso. Está justamente nessa sutileza a riqueza do filme. Agora, o único contraponto do filme, para mim, que eu acho importante fazer, é que apesar de nos dar, ao longo do filme, diferentes elementos para reflexão, não dá para dizer que o filme opera na mesma sintonia o tempo inteiro. Há algumas quedas e desperdícios de oportunidade. Por exemplo, o personagem da Jane. Ela poderia ser um elemento muito mais rico. Ela é alguém que carrega simultaneamente a fé, que sustenta bilhões de pessoas, o medo,
e a abertura para aquilo que está além da nossa capacidade de compreensão. Ela é a essência do filme. É uma personagem subutilizada e que, em alguns momentos, também tem uma atuação um pouco caricatural, principalmente nesse momento de possessão, em que a gente quase flerta em não acreditar na proposta do filme. E aí, em alguns momentos, ao expor tudo isso, também não dá para ignorar que há um certo puritanismo em Dia D. Mas isso é algo que o Spielberg carrega muitas vezes e que ele consegue contornar de diferentes maneiras nos seus diferentes filmes. Mas há uma visão encantada sobre o processo de se rebelar contra o sistema. Há uma visão excessivamente encantada em relação à pureza da religião, né, sem um olhar crítico para isso, né? Busca-se ali a religião como esse pilar que dá força para as pessoas existirem nesse universo, mas também não seria possível ignorar que aquilo que o filme está criticando, justamente esse caráter belicista, justamente essas torturas que podem ser praticadas, é algo que essas mesmas entidades que conseguiram organizar e impor uma ordem social praticaram. Então o filme ele vai deixando questões que poderiam dar um peso para ele e poderiam deixá-lo também um pouquinho mais honesto de lado. Então talvez seria interessante se o filme assumisse essa ótica de que nós, por essência, sempre estivemos em conflito. Mas no fim das contas, dentro da sua proposta, Dia D é um filme com diferentes camadas interpretativas, rico, tocante para quem se permitir, eu fui tocado pelo filme, e que consegue o principal para o cinema de blockbuster do Spielberg: entreter o tempo inteiro com conteúdo, sendo coerente com a filmografia e com as crenças do diretor. Spielberg, para mim, de volta à grande forma.